Bom dia, Canadá! Hoje nós vamos falar para vocês os 5 tipos de moradias que vocês podem encontrar aqui no Canadá. Mas um ponto importante aqui, gente, nota de rodapé. A gente vai falar sobre a nossa experiência desde que nós chegamos no Canadá. Essa experiência se baseia aqui na cidade de Calgary. Sim, obviamente nós vamos falar de valores médios para a região de Alberta e então, claro, que variações de preços e individualidades se aplicam a todos esses itens que nós vamos explicar para vocês. Se liga aí! Número 5, basement. Que seria o porão no Brasil, né? Sim, o porão das casas, que aqui no Canadá, muitos deles são construídos e tem bastante infraestrutura. Então eu vou falar aqui quais são os prós de morar num basement. O primeiro, o custo é baixo. Aqui em Calgary, em média, são $800 para morar num basement. Com todas as contas incluídas. Com todas as contas incluídas, isso mesmo. Então, a localização dessas casas, né, que tem o basement, são num bairro melhor para a família, né? Geralmente são fora do centro, mas são uns bairros muito legais e aconchegantes. Outro pró que a gente fez, né, Ellie? A gente tira foto da casa de fora e fala, a gente mora nessa casa. Ninguém vai saber que é o basement. Ninguém vai saber que você mora num porão, gente. A gente fez isso com a nossa família pra deixar todo mundo despreocupado. Porque se eu falasse com a minha mãe, tô morando num porão, ela ia ficar louca. Foi pro Canadá pra morar num porão. Ainda mais que a gente veio com um bebê, né? Então, essa é uma tática para poder deixar a família mais calma no Brasil. Sim, e agora nós vamos falar sobre os contras de alugar um basement. Então, os basements, eles têm pouca ou nenhuma luz do sol. Alguns têm umas janelas maiores, outras menores. No basement, geralmente, você não tem controle do aquecimento. O controle do aquecimento fica no andar de cima, com os donos principais da casa. A cozinha e o banheiro, geralmente, são de tamanhos limitados, mas que, hoje em dia, muitos apartamentos modernos também têm cozinha e banheiro pequenos. E o último contra é que o basement ele pode não ter um bom isolamento acústico, então você pode ficar escutando a pessoa que está morando em cima de você, andando para lá e para cá, principalmente à noite, isso pode ser um problema. Mas nós já moramos no basement e para quem chega no Canadá, eu acho que é um ponto interessante de se considerar. Economicamente ajuda a gente a sobreviver nos primeiros 6 meses, 1 ano. Número 4, condos, que são os apartamentos. Pontos positivos de morar num condo aqui em Calgary. Então, os pontos positivos de morar num condo é que os valores são bem bons. Assim, baseado na nossa experiência, em média foi de aproximadamente $1.200 com as contas incluídas. Mais um ponto positivo é estrutura, segurança, academia, área de lazer. Tem condo aqui em Calgary que tem... no nosso, onde a gente morou, tinha academia, que era muito bom. Mas a gente conhece pessoas que moram, brasileiros que moram em condos, que tem piscina. Muito bom. Sim, o fato de ter academia já é uma economia extra que você vai fazer com as outras contas que você teria que pagar no final do mês. Outro ponto positivo é que você não tem surpresa quando vai pagar as contas. Outro ponto positivo é a localização. Você tem mais acesso ao transporte público. E também é muito mais fácil fazer amizade com os vizinhos. Você sempre conversa com um enquanto espera no elevador. Então a gente fez muitos amigos enquanto morava lá nesse condo. Agora então nós vamos falar para vocês os contras de morar em condo. A maioria dos condos tem um espaço reduzido, que no inverno é um problema, principalmente para quem tem criança. Fica todo mundo ali dentro de casa, evitando de sair. Geralmente os condos têm uma garagem ou nenhuma garagem para carros, isso também pode ser um problema. E o outro contra é, aqui no Canadá, a alta rotatividade de vizinhos, né? Muitas pessoas arrumam emprego em outros lugares, então tem sempre gente entrando e saindo e a vizinhança vai sempre trocando e sendo bem dinâmica. Número 3 são as townhouses, ou também chamadas de attached houses. Que é isso? O que são isso? Townhouses. São casas geminadas, uma grudadinha na outra, normalmente 4 ou mais casas grudadinhas uma na outra.
Como vocês estão vendo, a gente mora aqui numa townhouse. Aqui, essa parede aqui tá grudada na parede do vizinho ali. E essa outra parede aqui tá grudada na parede do outro vizinho. E pra lá tem mais 4 casas, tudo grudadinho uma na outra. Então aqui mais 3 casas, né? Então ao todo são 5 casas, todas grudadinhas uma na outra. Os prós, a gente tem mais espaço do que o condo, tem garagem própria e o bairro é muito bom, geralmente principalmente para quem tem criança. Geralmente o bairro é mais afastado, não é no centro, nós não moramos no centro de Calgary. O bairro é mais afastado, mas a gente tem muita área verde em volta. Então, quais seriam os contras de morar numa townhouse? Um contra que a gente pode enfatizar seria o número de escadas. Algumas das townhouses têm 3 ou 4 andares. Então, se você tem algum problema físico, isso pode ser uma limitação. Tem que ficar subindo e descendo toda hora. Às vezes, lavanderia é lá embaixo, no basement. E você tem que descer com roupa e depois levar tudo lá para cima, só para dar um exemplo. E o outro contra seria o preço mais elevado comparado com os apartamentos. Aqui em Calgary está em média $1.700 com todas as contas incluídas. E por ter um pouquinho mais de espaço do que os apartamentos, você já começa a entrar num limite ali que você tem que ficar esperto no inverno com a conta de aquecimento. Número 2 são as casas duplex ou triplex, que são parecidas com a townhouses, mas são só 2 ou 3 casas grudadinhas uma na outra. Os pontos positivos são que elas são maiores que as townhouses e são ideais para famílias maiores e geralmente elas têm um espaço externo maiores e algumas têm jardim. Geralmente essas casas têm um basement maior, que para muitas famílias vira uma área de entretenimento para as crianças, onde elas podem brincar, ou muitas famílias fazem um home theater, uma área onde a família vai poder passar o inverno tendo seus momentos de lazer juntos. E os pontos negativos são que você já atinge um valor maior de aluguel, em geral aqui em Calgary $2.000 com as contas incluídas, e o outro é que, por ser uma área bem maior do que as townhouses, você já tem que ficar controlando bem mais o aquecimento no inverno, então chega a ser até um pouco cômico, mas algumas famílias ficam bem economizando ali e ficam discutindo, será que a casa tem que ficar nos 20 graus, será que tem que ficar nos 18 ou 17, para poder manter um conforto térmico aí ideal e não ter uma conta muito alta. Número 1, Single Family Detached House, que é aquela casa grandona, separada para uma família só, que é a casa que todo mundo sonha, que a gente vê nos filmes da sessão da tarde. Pontos positivos. Você não vai dividir parede com ninguém, com vizinho, você não tem vizinhos do lado. Quer dizer, tem vizinhos, mas os vizinhos estão na casa deles, separado, não tem parede dividindo. E você vai ter um quintal só para você. E, consequentemente, você vai ter mais espaços para a família com filhos, para as crianças brincarem lá de fora. Para as visitas que vão vir. Para as visitas. Para receber a sogra. As garagens são mais espaçosas, principalmente para as bugigangas do Hélio, né? Então, é uma casa ideal. Muitas casas aqui em Calgary tem até o sótão, que seria aquele espaço, né? Bem em cima, no último andar da casa. E durante o inverno, outro ponto positivo é que você não precisa ficar saindo de casa para as crianças brincarem, porque a casa tem um tamanho ideal, é grande, e tem também o basement, né? Onde geralmente as pessoas usam como área de lazer e tal. E os contras são que o preço já atinge um nível mais alto, em média $2.300 com as contas incluídas. Um outro fator negativo é que muitas das pessoas elas já compram essas casas como um investimento e passam a pagar o financiamento ao invés de pagar o aluguel. Então o mercado talvez em algumas cidades seja mais limitado para encontrar esse tipo de propriedade. E o último fator é novamente o aquecimento no inverno. Se você tiver uma casa de um tamanho grande e essa casa for mais antiga, muito do aquecimento ela vaza pelo insulation, né? Pelo isolamento que não é adequado nas casas mais antigas, e a conta vai lá para cima e passa a ser um problema. E aqui a gente chama a atenção para um fator importante em todos os tipos de casa que a gente falou, que é a idade da casa. Então, se você for no Kijiji,
que é um mercado livre aqui do Canadá, você vai ver casas que normalmente o preço seria de $2.000 para alugar e você acha por $1.000, que é bem atrativo. Mas você vai ver uma casa de 1940, 1950, que aí todas as contas, principalmente aquecimento, vão ser extremamente altas e no final você vai acabar pagando mais caro e a economia que você achou que ia fazer, ela não vai acontecer. Agora a casa bônus para você que é aventureiro seriam os RVs aqui no Canadá, o que a gente chama de trailer no Brasil. São bem interessantes, né, Hélio? Sim, são os trailers que você vai estacionar eles em algumas áreas, geralmente, a maioria das vezes são pagas, e você ali vai plugar o trailer, vai ter o aquecimento, vai ter a água e vai ter que pagar uma taxa bem menor do que o equivalente de um aluguel. Isso é bem interessante porque nós temos vários amigos aqui no Canadá que moram dentro desses trailers. E os pontos positivos de morar nessa casa são os custos baixos. Geralmente as pessoas pagam $800 por mês com tudo incluso. E também você tem mais liberdade, você pega esse trailer, sai dirigindo por aí, leva sua casa para onde você quiser. E além disso é uma experiência única, né? Morar dentro de um trailer deve ser fantástico, né? Sim, você vai acordar cada dia com uma paisagem, cada dia com um visual diferente. Vai ter uma sensação de liberdade que a gente nunca viveu, mas que no futuro eu gostaria de ter essa experiência. E os contras desses trailers seria o espaço limitado, né? Você tem uma área bem pequena ali, então... O banheiro é minúsculo. Sim. O espaço ali para os dois dormirem é minúsculo. Sim, se você não estiver bem com essa família, é uma coisa que a gente não recomenda ali, porque vai dar um problema. Tudo é tamanho miniatura, cozinha. E o outro problema é que você fica mais exposto, né? Tanto ao inverno, porque muito do calor que está ali dentro do trailer ele vai se perder e a temperatura é bem menor do que uma casa. E além de ter uma exposição à segurança também, né? Que você vai estar em lugares aleatórios, lugares diferentes. Para morar nesses RVs ou trailers, geralmente é recomendado para pessoas aposentadas, casais jovens com um filho somente ou pessoas solteiras que querem aproveitar a vida. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, ative o sininho. Se inscreva no canal, não se esqueça, isso ajuda bastante. Grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Número 5, basement. Esses RVs ou trailers são recomendados para pessoas geralmente aposentadas ou casais solteiros ou com um filho somente. Casais solteiros. Então sejam bonzinhos nos comentários, gente.